Fala pessoal, beleza? Já vem um tempo já que eu venho recebendo bastante mensagens nas minhas redes sociais para fazer um vídeo sobre esse assunto, para fazer um vídeo sobre mim, sobre até o dia em que eu cheguei. Mas cara, eu nunca achei primeiro necessidade de falar sobre o assunto, até porque eu precisava estar bem seguro do que eu iria falar. E aí de uns tempos pra cá isso tem mexido bastante comigo e há uns dias atrás eu respondi a uma pessoa que me seguia, eu falei, calma, o tempo da piscina. Ela, como assim um tempo da piscina? E aí, o tempo da piscina, cara, é quando você reúne a sua família inteira e você vai pra um sítio e tal, e tem aquele seu sobrinho que às 9 horas da manhã já pula na piscina, o seu irmão entra meio-dia, a sua tia vai chegar só às 4 horas da tarde, e por mais que o sol está 40 graus para todo mundo, para a temperatura de alguns corpos, o sol tá 32, o outro tá 45, e a piscina tem 2 metros. E eu que tenho 1,83 m, pra mim tá ok, eu pulo ali tranquilamente, mas pra minha irmã que não sabe nadar, que tem 1,60 m, é muito difícil pra ela entrar. Então todo mundo tem o tempo da piscina, onde que você decide falar sobre certos assuntos e viver sobre temas e coisas que você quer viver. Eu sempre trago um roteiro para explicar ou falar aquilo que eu quero, mas hoje acho que esse assunto ele é tão pessoal, tão íntimo, que não cabe roteiro nenhum. Então, para você que faz parte da comunidade LGBTQI, APN+, e tá chegando aqui, eu quero que você saiba que esse foi o meu tempo da piscina. Talvez venha um vídeo aí de 10 minutos, ou mais ou menos, mas foi vivido durante 15 anos, em secreto, em oculto, em lutas, em tristezas e alegrias. Então, eu quero que você entenda que esse é o meu tempo da piscina. E quando chegar o seu, você vai entender. Então, eu quero fazer 3 vídeos explicando sobre as fases que eu acho extremamente importantes sobre a sexualidade, sobre a minha sexualidade, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões e sobre tudo que eu passei. Então é isso, vem comigo. Meu nome é Marcos Roberto Maia, eu sou de uma família de 8 irmãos, sou filho de Jorge Inácio Maia e Maria Aparecida Maia, nasci e fui criado no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Eu tenho ótimas lembranças da minha infância e eu amo a família que eu tenho e sou muito feliz por Deus ter me escolhido para ter nascido nesse ambiente. Eu tive a felicidade de ter tido irmãs mais velhas do que eu, então muita coisa que eu cresci e levei para a vida foi muito dessa força feminina. A minha família sempre muito religiosa, sempre muito conservadora, e eu fui ter a minha primeira experiência negativa mesmo aos 10 anos, quando eu mudei de escola. Eu estudava numa escola que era no meu bairro, e quando eu cheguei numa escola que era mais no centro da cidade, é que eu fui entender coisas que eu não tinha entendido porque eu saí do meio em que eu vivia. Eu lembro que eu fui descobrir que eu era pobre estudando nessa escola, porque eu tinha um caderno, uma borracha e um lápis, enquanto o pessoal da minha sala tinha canetinhas e aqueles estojos com 24 cores. E aí eu fui descobrir que eu era pobre junto com os meus amigos da minha rua naquela escola. Mas junto disso eu descobri também uma coisa que os meus amigos da minha rua não passaram. Eu lembro uma vez que eu estava no recreio, aquele corre-corre, empurra-empurra de criança, todo mundo correndo e conhecendo uma escola diferente. Eu lembro que eu olhei ao redor e eu comecei a ouvir risadas e dedo apontando na minha direção. Naquele momento eu não sabia se era na minha direção ou se era na direção ao lado, mas aqueles dedos não paravam de ser apontados. E cada vez mais foi chegando crianças da mesma idade que eu, e um pouco mais velha também, apontando o dedo, rindo. E naquele momento eu comecei a entender que talvez poderia ser eu o centro das atenções. E aí se formou uma roda ao meu redor, e aí eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo e eu era o centro daquilo tudo. E eu fui girando, e cada vez que eu girava e tentava sair para um lado, eu era empurrado, e eu realmente sem entender o que estava acontecendo. Até que uma das tias na época, né, da merenda, entrou no meio da roda, empurrando todo mundo, xingando e falando, né, chamando a atenção das outras crianças, e me puxou alguma coisa pela minha camisa. E tinha uma folha atrás que pregaram nas minhas costas, e nessa folha estava escrito Mulherzinha. Aquele foi o primeiro momento em que eu senti realmente alguma coisa diferente. Até então eu não sentia, porque eu era no meu bairro, eu era na minha escolinha, né, com os meus irmãos. Então eu não tinha essa dimensão. E na minha idade, 10 anos, era realmente uma criança. Passou-se o dia, no outro dia, quando eu fui chamar os meus colegas, né, da minha rua pra gente ir pra escola, eles já tinham ido na minha frente. E eu achei um pouco estranho aquilo, mas ainda assim eu desci sozinho e fui pra escola.
E quando eu cheguei na escola, né, você começa a procurar os olhares assim, meio que perdido, era a escola nova, eu não conseguia enxergar eles em lugar nenhum. Foi feita a chamada, eu subi para a sala de aula, muito constrangido, que eu sempre fui uma criança tímida, apesar hoje eu ainda continuo sendo um cara tímido, e as pessoas confundem muito timidez com ser um cara que atua e grava vídeos e ser um comunicador. No final, na hora do recreio, eu já não queria muito descer, porque eu já estava meio que sem graça de ficar naquela situação ali, e meio que perdido, sem entender direito o porquê de ter acontecido aquilo no dia anterior. Eu lembro que eu encostei na parede, perto do bebedouro, e fiquei parado, porque ali eu teria certeza que ninguém colocaria um papel nas minhas costas. E eu comecei a procurar os meus amigos da rua, e realmente eu não os encontrei. No horário da saída, eu lembro que saía por sala, na época, porque tinha escada e tudo, né, para ninguém sair correndo. Quando a minha sala foi sair, e eles já estavam habituados a me esperar, eu vi que eles saíram correndo na frente. E aí eu entendi que realmente existia alguma coisa ali, mas eu ainda não sabendo porquê, e eu sabia que naquele momento eles não queriam ser vistos junto comigo. Como eu falei antes, eu fui criado numa família muito não, mas conservadora, com preceitos religiosos, e isso também me livrou de muita coisa, de mal que poderia vir a acontecer na minha vida. Então para mim era muito normal eu ouvir coisas do tipo, nossa, fulano né? E aí ninguém naquela época falava, fulano é gay. Não, parece que a palavra gay naquela época nem existia. Nossa, tá tendo muito caso na cidade, né? Então assim, eu sempre cresci ouvindo isso. E aí que eu fui começar a entender que os meus irmãos, principalmente as minhas irmãs que eram mais velhas, tinham uma certa proteção comigo. E aí que eu fui entender que eu não me adaptava muito mais ao grupinho ali de turminha da minha rua. E aí que eu fui entender que nós tínhamos pensamentos diferentes. E já nessa época eu comecei a entender que eu era diferente dos meninos da rua. E quando eu falo diferente, eu falo diferente em todos os sentidos, porque eu era um garoto tímido. E aí o meu medo de aparecer e destacar cresceu mais ainda, porque se alguém me vê, se alguém me enxerga, alguém começa a perceber em mim uma coisa que era diferente, e ao mesmo tempo eu também não sabia explicar o que era diferente. Então eu comecei a me sentir um garoto mais tímido, mais retraído impossível. Então jogar bola para mim era uma coisa surreal, andar de bicicleta para mim era uma coisa surreal, enquanto os meninos, sei lá, iam andar a cavalo, porque a gente, né, de uma cidade pequena, eu já não ia mais. E aí na escola, cada vez mais eles se afastaram de mim, mais eu me sentia envergonhado de chegar perto deles. E aí eu fui impulsionado, na verdade, a viver mais dentro da igreja, sabe? E aí para que eu pudesse entender que o caminho certo, parecia que a minha família e os meus irmãos, com todo o carinho que eles tinham por mim, queria me proteger daquilo. E aí também pelo amor, né, que eu sempre tive por Deus, e eu comecei a me aprofundar mais, cada vez mais dentro da igreja. Isso eu tô falando da igreja católica ainda. Eu comecei a fazer parte das liturgias, eu comecei a fazer parte de várias coisas, de eventos dentro da igreja. Então, dentro da igreja, né, com as suas doutrinas, ainda mais eu ouvia falar sobre a sexualidade, que Deus fez homem, que Deus fez mulher, e o que passava disso não era de Deus, falava sobre o inferno e etc. Então, assim, cada vez mais ficou mais pesado conviver com os meus pensamentos. Mas ao mesmo tempo, eu estava numa fase ali, já estou falando de 15 anos, 16 anos, de um cara que também sentia atração por meninas, por mulheres. E eu olhava para alguns caras e falava, pô, cara, que cara bonito, tipo. E principalmente os caras da televisão, que também agora vou fazer juízo. O pessoal da minha rua era tudo feio pra caralho. Pronto, falei. Mas e eu comecei a ficar pensando sobre esse assunto, sabe? Fiquei buscando assim, tipo, o que será que tá acontecendo comigo, cara? Porque ao mesmo tempo que eu sinto atração pelas meninas, eu quero namorar, eu penso em casar, eu também olho pra uns caras e falo, pô, esse cara é bonito e tal. Mas quando eu vinha pra esse meio, a parte da sexualidade, eu não tinha esse desejo sexual de ficar com o cara, eu realmente não tinha. E aí aquele desejo, né, de atuar, de morar em cidade grande, de ir morar no Rio de Janeiro, viver ali no meio dos artistas e etc., foi crescendo cada vez mais. Então eu fui um dos primeiros ali, eu acho que o único até o dia de hoje da minha turminha ali, que foi criada na minha rua, a terminar o ensino médio. Eu comecei a ter trabalhos assim que eles não tinham, porque sempre trabalharam na roça, né? Um trabalho muito difícil, mas eu fui um dos primeiros a descer para o centro da cidade, a trabalhar em mercado, depois trabalhar em prefeitura, coisa que eles não tiveram essa oportunidade. Então a minha cabeça foi abrindo de uma maneira diferente. E aí então eu decidi ir viver e correr atrás dos meus sonhos no Rio de Janeiro, onde eu chego numa cidade, né,
muito grande e tal, e eu um garoto ainda, vindo do interior, e aí passa aí no Rio de Janeiro, que eu conheci realmente a igreja evangélica, ao qual eu adentrei e comecei a fazer parte. Cara, eu amava aquilo. Eu realmente amava aquela unção, eu realmente amava aqueles louvores. Vale a pena dizer aqui que realmente a igreja, tanto católica quanto evangélica, vai aonde o Estado não vai. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma ou de doutrina nenhuma. E aí, com o tempo, eu retorno para minha cidade, já estou mais maduro, já estou mais com vários pensamentos e entendendo um pouco quem eu sou, mas ainda assim dentro da igreja. E aí eu namorei algumas meninas e eu realmente fui feliz com essas meninas, eu realmente respeitei elas com todo o amor e respeito que elas merecem. Eu nunca tive nenhuma conversa, nenhuma brincadeira fora desses relacionamentos. Eu não precisava estar falando isso daqui também, mas parece que eu senti a necessidade, parece que você sempre sente a necessidade de explicar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa legal, quando você é criado dentro de um meio religioso e um meio totalmente heterossexual, e aí a sua família espera de você, espera que você vai seguir aquele caminho também, porque todos os seus irmãos mais velhos seguiram, e aí de repente você vem com outros pensamentos, com outras atitudes, e cara, dá um trabalho, mas dá um trabalho porque você se vê caminhando um passo, de repente você se vê 3, 4, 5 passos atrás retornando, porque é uma luta diária, quando você não consegue se entender, sabe? E a igreja realmente tinha um respaldo muito grande na minha vida. E nesse momento eu tô falando de igreja porque era realmente religião. Não era Deus, era realmente religião. E a religião, a igreja, me pesava muito. Eu fazia por amor, porque eu queria estar naquele lugar, mas ao mesmo tempo também era muito doloroso. E só para encerrar esse primeiro vídeo, eu quero muito dizer aqui que é difícil falar, mesmo com a idade que eu tenho hoje, mesmo com os posicionamentos muito claros e muito definidos, que o meu processo ele não foi um processo que teve pressa. Você se lembra do tempo da piscina que eu iniciei o vídeo falando? Foi um processo em que muitas pessoas mergulhavam nessa piscina tranquilamente, só chegava, tirava a roupa e mergulhava. E talvez, mesmo com alguns privilégios que eu tinha, porque ainda era difícil, sabe, falar sobre o assunto, ainda é difícil falar sobre o assunto de uma maneira em que as pessoas te entendam, porque de uma certa maneira você revive toda aquela situação, você revive a sua infância, o abandono dos seus amigos na sua infância, você revive a segunda-feira que você tem que ir para a escola e você odeia a escola, e não é pelo fato de estudar, é pelo fato de você, durante um tempo, estar sozinho dentro da sala de aula, pelo fato de um tempo você não querer sair na hora do recreio, pelo fato de um tempo você lembrar que tinha que fazer a fila das meninas e os meninos. Que coisa horrorosa, cara. Pelo fato de um tempo você ter que ser empurrado pelo professor para você jogar futebol, e você, além de não querer tá naquele lugar, ainda também não quer estar, sei lá, jogando vôlei com as meninas. Entende? Pelo fato de o professor falar, agora vamos fazer trabalho com 2 ou 3, e você ficar meio perdido procurando alguém, e você ser o último a ser escolhido porque aquele outro cara ou aquela outra menina faltou da escola naquele dia, ou sei lá, ou ninguém escolheu ela porque ela também não era uma boa aluna, e aí sobra isso pra você, sabe? Mas eu quero lembrar aqui que eu tive uma família que, por mais que não entendeu que eu falo isso hoje, mas quando eu era criança tentou me proteger de todas as maneiras, mesmo que algumas vezes eu me sentia sufocado, extremamente invadido, extremamente sem voz, sem direito, sem vontade de sair, com vontade de gritar e chorar. Ainda assim eu tive uma família que tentou o máximo